Dando continuidade de onde paramos no último vídeo, nós entramos na Idade Média. Mas antes de falarmos das armas e armaduras da Idade Média, temos que falar do metal que foi utilizado nessa época. O tipo de metal que predominou na Idade Média foi o aço. Certamente uma evolução quando comparado ao ferro ou ao bronze. Mesmo o aço comum já possui maior dureza e tenacidade quando comparado ao ferro ou ao bronze. Ou seja, aguenta maior pressão aplicada sem fraturar. Entretanto, a tecnologia de fabricação do aço evoluiu durante o feudalismo. Primeiramente, foi descoberto que quando o aço era completamente liquidificado e posteriormente resfriado em água, tornava-se mais resistente. Esse é o processo de endurecimento do aço, que dá origem ao aço duro, ou em inglês, hardened steel. Posteriormente, foi descoberto que ao se aquecer o aço endurecido a uma temperatura abaixo da de liquidificação e resfriá-lo novamente em água, o aço se tornava ainda mais resistente. Esse era o processo de temperamento do aço. Note que o aço já deve ter sido endurecido. Esse processo dava origem a um aço endurecido e temperado. No momento vou poupá-los da química envolvida por trás desse processo, mas podemos falar disso em um próximo vídeo. A questão é que o metal resultante era simplesmente fenomenal, tanto para armas ofensivas quanto para equipamentos defensivos. Claro que para isso dar certo, antes de qualquer coisa a matéria-prima, ou seja, as pepitas de aço carbono, também tinham que ser de boa qualidade. Com um metal tão poderoso em mãos, as armas definitivamente se tornaram ainda mais letais. Adagas, espadas, lanças, maças, machados e martelos de guerra. Com o tempo, todas essas armas passaram a ser feitas de aço temperado, pelo menos para aqueles que podiam pagar o seu preço. Alguns dos tipos de armas mais características da Idade Média são a espada de armamento, a espada larga, que vem do inglês broadsword, e a espada longa, que vem do inglês longsword. Essas três categorias de espadas abrigam inúmeros tipos diferentes de espadas, com lâminas e punhos de diferentes formatos e tamanhos. Mas no geral, as espadas de armamento e as broadswords eram utilizadas em uma mão, normalmente em conjunto com algum escudo. Já a espada longa necessitava de duas mãos para ser empunhada de maneira eficaz, porém seu alcance sem dúvidas compensava o uso das duas mãos. Contudo, as armas de combate corpo a corpo mais eficazes no campo de batalha ainda eram as lanças. Inclusive, diversos tipos de lanças diferentes, ou mais precisamente, armas de varas diferentes, eram utilizadas na Idade Média, tal como a alabarda, o poleaxe, o pique e o bardish. Cada um desses tipos de armas de vara tinha um propósito diferente. Vamos pegar como exemplo o poleaxe e a alabarda. Além de serem armas de perfuração, elas também tinham peso suficiente para serem utilizadas como armas de golpes de trauma. Isso era especialmente eficaz contra cavaleiros cobertos em armaduras de placa. Na realidade, pode-se enxergar essas armas como sendo um híbrido entre lanças comuns e machados. Inclusive, devido ao desenvolvimento e utilização de armas de placa, durante a Idade Média também se popularizou o uso de armas cegas e pesadas de trauma, tal como o martelo de guerra, que também possui uma ponta pesada para perfuração, e a massa. E claro, o bom e velho machado continuou sendo utilizado, combinando o peso de uma arma de trauma com o corte de uma arma de lâmina. Finalmente, arcos e flechas continuaram sendo extensivamente utilizados na Idade Média. Eram especialmente eficazes contra cercos. O arco longo de guerra e a besta eram capazes de lançar flechas em altas velocidades, algumas vezes capazes até mesmo de penetrar armaduras de malha de aço. Porém, não era nada fácil penetrar com flechas em uma armadura de malha bem feita. O dano maior ocorria quando as chuvas de flechas aterrissavam em pontos vulneráveis das armaduras dos oponentes. Seguindo a ampla utilização de escudos pelos gregos e pelos romanos, os escudos também eram abundantemente utilizados por praticamente qualquer civilização europeia, seja latina ou bárbara, cristã ou pagã. Possuíam diversos tamanhos e formatos diferentes, e alguns escudos ganharam nomes próprios, como por exemplo o buckler, o pequenino escudo redondo plano do soldado comum, o kite, o escudo longo e convexo em formato de lágrima, o hitter, o escudo convexo de formato triangular arredondado ou losangular arredondado,
a rotela, o escudo redondo e convexo de tamanho médio, o Taj, um escudo redondo plano de tamanho médio a pequeno e, claro, o escudo redondo plano comum, muitas vezes chamado de escudo viking, apesar de não ser nem de longe exclusivo dos vikings. Tal como o escutum romano e o hoplon grego, o escudo do tipo kite era excelente para uso em formações de falange de infantaria, permitindo formações que tornavam um batalhão quase invulnerável a flechas e projéteis. Foi durante a Idade Média e a Renascença que as armaduras atingiram seu ápice, tanto de uso quanto de eficácia. Comecemos pelo mais simples. Tal como eu já mencionei no vídeo passado, o uso de armaduras têxteis feitas predominantemente de linho, ou seja, de fibras de planta, é pouco evidenciado em qualquer tipo de mídia popular, tal como filmes, séries e games. Porém, esse era o tipo de armadura mais comum durante o feudalismo, e essa armadura possui um nome específico, gambeson. O gambeson era o tipo de armadura mais barata que podia ser produzida na Idade Média e, portanto, era o tipo de armadura mais popular entre os soldados comuns. Como eu já mencionei, basicamente consiste de camadas sobre camadas de linho e é bem mais eficaz do que imaginamos, podendo proteger contra flechas e cortes efetivamente em diversas situações. Também era excelente para amortecer golpes de trauma. Por isso que normalmente tanto armaduras de malha quanto armaduras de placa eram utilizadas em conjunto com o gambeson, ou seja, por cima do gambeson. Até mesmo na proteção da cabeça normalmente tinha uma camada de gambeson por baixo dos capacetes metálicos. Além de proteger ainda mais contra cortes quando usado por baixo da malha de aço ou da placa de aço, o gambeson era a única armadura capaz de absorver o impacto de armas pesadas. Ou seja, era a melhor medida de proteção contra golpes de trauma. Falando em armadura de malha, essa foi de longe a armadura metálica mais popular durante a Idade Média, extremamente resistente a cortes, flechas e até mesmo perfurações, se propriamente feita, mas a gente fala em mais detalhes disso em um próximo vídeo. A armadura de malha foi extensivamente utilizada do início ao fim do feudalismo, em praticamente todos os cantos da Europa, e fora da Europa também. Mas por que toda essa popularidade? Pois era muito eficaz sem ser muito pesada. Porém, se propriamente feita com aço temperado e anéis rebitados, ela definitivamente não era barata. Mesmo assim, era muito mais acessível para o soldado comum quando comparada com uma armadura de placas de aço, que era basicamente só utilizada por cavaleiros nobres. E claro, a malha, mesmo muito bem feita, tem sim certas vulnerabilidades. Afinal, se essas vulnerabilidades não existissem, armaduras de placas de aço não seriam necessárias. O principal calcanhar de Aquiles das armaduras de malha eram os golpes de perfuração, ou seja, golpes de lanças com pontas finas, espadas com pontas finas, adagas com pontas finas, enfim, armas de combate corpo a corpo com pontas finas. Além disso, com azar o suficiente, ou sorte, dependendo do ponto de vista, certas flechas de arcos longos e bestas eram capazes de penetrar na malha. Mesmo assim, no geral, a proteção oferecida pela armadura de malha era de qualidade excepcional. Algumas malhas começaram a vir com placas de aço embutidas em certas áreas mais vitais para fornecer maior proteção. E logicamente, normalmente eram usadas em conjuntos com capacetes, seriam capacetes fechados ou abertos. E finalmente, o pico do pico das armaduras mais tops dentre as armaduras tops foi alcançado no final da Idade Média e início da Idade Moderna, especialmente durante a Renascença. A incrível, poderosa e majestosa armadura de placas de aço se disseminou na Europa, logicamente somente entre os guerreiros mais ricos, afinal era caríssima. O set completo de armaduras de placa não veio exatamente de uma vez. Partes mais vitais do corpo começaram a ser cobertas com placas de aço em complemento ao uso do gambeson e ou da malha. Então, cada vez mais partes do corpo começaram a ser cobertas até que surgiram sets completos de armaduras de placas de aço. As partes reforçadas das armaduras de placas são virtualmente invulneráveis contra basicamente qualquer tipo de lâmina, seja de perfuração ou de corte. Não que seja impossível perfurar as placas de aço, por mais improvável que isso seja, mas mesmo que você seja capaz disso, ainda haverá o gambeson por baixo. E mesmo que por algum milagre você perfure o gambeson por baixo,
ainda deverá haver força suficiente no golpe para perfurar algum órgão vital. Não, essa definitivamente não era a maneira de lidar com cavaleiros cobertos por placas de aço. De duas, uma. Ou você utilizava alguma arma pesada para dar golpes de trauma fortes o suficiente para ferir ou derrubar o cavaleiro, ou você tentava perfurar os pontos vulneráveis da armadura, ou seja, as frestas das juntas da armadura ou o visor do capacete. Uma das formas mais eficazes de lutar contra tal oponente é atacar as pernas, derrubá-lo e utilizar uma adaga para atacar os pontos vulneráveis da armadura. Entretanto, ao enfrentar um oponente coberto em placas de aço, corpo a corpo, um contra um, as chances definitivamente não estariam a seu favor. Por um longo tempo na história, a batalha do ataque versus defesa, armas versus escudos e armaduras foi bem acirrada. Itens defensivos eram praticamente tão importantes para o soldado quanto itens ofensivos. Contudo, novamente, as regras do jogo mudaram completamente com a invenção das armas de fogo. As armas de fogo tornaram inviável o investimento em itens de defesa pessoal. Sua potência era tal que novamente a melhor defesa se tornou o ataque. Porém, o uso de armaduras não simplesmente morreu do dia para a noite. Na Idade Moderna, armaduras de couro, tal como os buff coats, eram bastante utilizados, embora fossem tanto vestimentas quanto armaduras. Algumas unidades de infantaria também continuaram fazendo uso de capacetes e ou de peitorais de placas de aço. E certas unidades de cavalaria continuaram usando por um bom tempo sets completos de armaduras de placas. Essas armaduras certamente ainda mantiveram um certo nível de eficácia, pois as armas de fogo da época ainda não eram muito potentes. Portanto, alguma forma de bloqueio ao projétil poderia sim evitar ou mitigar ferimentos. Além disso, muitas vezes os combates dessa época se tornavam corpo a corpo, território no qual armaduras auxiliam bastante. Atualmente temos o Kevlar como o principal tipo de armadura corporal utilizada. Embora, diferentemente do passado em que armaduras podiam receber diversos golpes sem nunca ceder, o Kevlar é uma medida de proteção de última instância e não aguenta receber múltiplas balas. Houve sim um dia em que na guerra havia como se proteger mesmo sendo golpeado repetidamente, mesmo que a ideia fosse evitar isso ao máximo. Hoje, com fuzis que perfuram paredes de aço reforçado e explosivos que podem destruir quarteirões, a única maneira de ficar vivo no campo de batalha é desvencilhando de todos os tipos de ataque.